E depois você vai ver os frutos que Sim. esta família teve, né? Abraão, Sara. Só que a parte boa depois, quando eu falo que obedecer para coisas boas é maravilhoso. Mas e quando é coisas que aparentemente, né, pastora? Sim. Parece que vai ser prejudicial para você. Sim. Quando Ai, a e aí? obediência de Deus de Abraão, agora para ele dar Agora- aquilo que tanto ele quis. Sacrificar. Sacrificar. Aí, Aí entra a renúncia, né? aí é a renúncia. Porque a obediência, ela exige renúncia, Sim. né? Não tem Renunciar. como Eu costumo renunciar. dizer que obedecer dói. Dói. Porque vai chegar numa hora que vai ter que deixar marca. Sim. Vai gerar uma marca dentro de você. Você vai ter que abandonar alguma coisa, ou você vai ter que sacrificar alguma coisa em prol da obediência, né? Em prol de Deus, né? Deus me deu uma palavra, né? Amém. Deus me deu uma palavra acerca do POD, né? Amém, pode falar. Acerca do pastora. posicionamento, né? Da obediência e da direção. O Senhor me deu 1 Samuel. O pastor, ele estava falando que é difícil, né? Você tem que obedecer quando é algo que você sabe que é negativo. que você vai ter que renunciar para praticar aquela obediência, né? E eu falo que essas três palavras são 3 princípios, né, que precisa ser restabelecido, Amém. né, no meio Deus. do povo de Deus. Tem Em nome muitas de Jesus. pessoas com as suas vidas totalmente transtornadas, e outra coisa que nós vemos também, direcionando famílias, direcionando pessoas, né, aconselhando, pela questão da falta desses princípios não existirem, né? Às vezes nenhum, ou não nessa ordem, né? Às vezes Sim. nenhum deles, né? Às E vezes também nenhum. não tem como, porque é um tripé, né? Sim. Não tem como você dizer que você se posicionou diante de Deus se você não obedecê-lo. Sim. E não adianta também você falar, não, eu tomei uma posição, eu obedeço a Deus, mas não vou fazer o que Deus manda. Então, aí você já cai no princípio da desobediência, porque Sim. você não fez. Você não Então, fez, quando é você não verdade. vai na direção de Deus, você não tá. E a pessoa, que ela foge da direção de Deus, mas dentro dela há algo muito enganoso, porque ela acha que ela é obediente a Deus e Sim. que ela está posicionada em Deus. Misericórdia. Mas isso é um engano, porque É um engano. se você está, né? Se você se diz posicionado, se você se diz em obediência, você vai andar na direção de Deus. Amém. Né? Então, Sim. assim, Deus me deu essa palavra de 1 Samuel, capítulo de número 15, né? Quando Deus dá uma ordem para Saul acerca dele destruir, né? Os amalequitas, né? E ele fala, olha, é para destruir tudo, não é para vocês, né, poupar ninguém, é para destruir tudo, o rei, né? E a primeira coisa que Saul faz é poupar o rei, né? Ele poupa o rei e os seus soldados lá, né, do Sim. exército, eles acabam poupando os despojos, né? Eles pegam o despojo, né? Pegam os gados, os bois. E Deus tinha dito que era nada, não era para deixar nada. E aí, quando o profeta Samuel, né, vai visitá-lo, né? E aí ele tem esse entendimento, né, de que ele fez algo que realmente desobedeceu a Deus. Samuel deixa isso muito claro para ele, mas você não recebeu uma ordem de Deus? Você recebeu uma ordem de Deus, era você se posicionar e se direcionar, fazer Sim. aquilo que Deus mandou, né? Sim. E ele sendo rei, né, ele tinha que fazer isso. Porém, ele desobedece a Deus, né? Então, não só ele, né, acaba não matando o rei, como Deus manda, também como os seus discípulos, né, também não fizeram o que Deus manda. E Samuel chega e vê aquele rugido de boi, né, vê aquele rugido de boi e assim, nós vamos ter sempre uma justificativa. Verdade. Sim. Isso é muito sério, isso tem sido sério. muito sério. Uhum. Né? As pessoas não têm posicionamento em Deus, não têm direção e não obedecem a Deus. Sim. Mas Sim. dentro delas, elas acham que estão certas e elas vão ter uma justificativa para isso. Sim. Então foi o que Saul ali justifica. Ele fala, não, mas né, os amalequitas eu destruí tudo, eu fiz o que Deus mandou. Só que assim, eu escutei algo essa semana, eu achei que aquilo foi lindo. Então assim, 99% de obediência para Deus é desobediência.
Porque tem 1%. Forte, né? Porque tem 1% que você não obedeceu. Então, obediência, ela não tem... Ou ela é 100%, ou você é 100% obediente, ou você vai falhar com Deus. Sim. E ali, Saul, ele falha, porque ele ouve a voz das pessoas. Mas Deus tinha direcionado ele, Deus tinha falado. E ele quer justificar isso pro profeta. Sim. Né? Ele justifica isso pro profeta, ele fala assim, não, mas eu errei porque eu ouvi a voz do povo. Né? Eu ouvi o que o povo estava mandando, né? E não ouvi a voz de Deus. Então eu pequei, ele fala, eu transgredi, eu pequei contra os mandamentos do Senhor, porque eu temi o povo e dei ouvido. Então é algo muito sério. Quando a gente recebe uma direção, por exemplo, voltando na palavra do pastor, se Deus deu uma direção para Abraão, se ele temesse a Sara, vamos saber se Sara não era brava? Sim, né? Uma pessoa irredutível. Se ele temesse Sara. Eu não quero sair daqui. Não, daqui eu não saio, não adianta. A casa tá mobiliada. Porém... Fala de... Meu Deus. Porém, tem algo... Olha Deus falando. Porém, eu sabia que Deus ia falar. Não. Porém, tem algo muito interessante, porque quando você faz, né, quando você está ali né, recebe uma ordem da parte de Deus e você deixa de praticar algo, você já caiu, né, no princípio de desobediência com Deus, e isso vai te trazer algumas consequências. Sim. E aí, quando ele justifica isso, o profeta fala para ele, fala, olha, Deus já tinha declarado algo, porque ele tinha orado antes, e Deus já tinha falado com Samuel que Saul já estava destituído por conta da desobediência, né? Sim. E ali ele tenta negociar com o profeta. Ele negocia, né, com o profeta, ele fala, vamos orar, né, vamos isso, né? Pra ver se... Né, porque eu não desobedeci de um todo. Foi só um pouquinho. Eu matei os amalequitas, mas você poupou o rei que não era para poupar e os seus súditos pegaram os despojos que não era para pegar. Sim. Né? Então, aí é a hora que ele fala que Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. E o que eu vejo hoje são as pessoas sacrificando por falta de obediência. Sim. Falta de posicionamento e por si ficam sem direção. Sem direção. Né? E isso tem sido, viu, pastor, muito sério também, que isso tem sido transmitido para os líderes espirituais. Sim. Então, pessoas que não andam na direção de Deus, não se posicionam em Deus, não obedecem a Deus e depois as coisas dão tudo